Igreja de Cristo reunida, louvado seja o Senhor, a paz de Jesus. A todos os corações, pessoas, famílias, jovens, crianças, idosos, adultos, presentes, povo de Deus, louvado seja o Senhor. Vamos invocar e adorar este nosso Deus neste momento. Deus de grandeza, Deus de exaltação, Deus de glória, Deus de paz. Único Deus vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te adoramos nesta noite, neste culto no qual, ó Deus, aprendemos da Tua Palavra e iremos pelo Teu Espírito orar, ó Deus, entregar no Teu altar os nossos pecados para que o Senhor nos perdoe, clamar pelos irmãos, pelas situações, glorificado o Teu nome, porque o Senhor ouve as orações. E nós podemos te invocar e ter certeza da Tua presença, Senhor, conosco. Esteja conosco, ó Deus, nós precisamos de Ti. Ser presente, Senhor, nós carecemos do Senhor. Sem o Senhor nada somos, nada temos. Sem o Senhor é tudo em vão. Bendito seja o Teu nome, ó Pai maravilhoso. Nós oramos com a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, peço que você abra a sua Bíblia, querido irmão e irmã, em Lucas. A primeira leitura desta noite, Lucas 2, dos versículos 25 até 38. Lucas 2, de 25 a 38. Inicialmente, o cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aí veio o trecho acerca da profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Textos maravilhosos registrados por Lucas. Este Deus, este Senhor, que é salvação para os gentios. Jesus que perdoa pecados e conduz à salvação, que desde a sua chegada à terra causa essas manifestações nos corações, nas bocas de louvores e adorações pela salvação gloriosa, através do perdão dos pecados. Nós precisamos pedir perdão, irmãos, pelas nossas transgressões. Iremos interceder agora. Clame ao Senhor que perdoe os seus pecados, eu clamarei pelos meus.
Também pelos irmãos enfermos, pela sua família. Ore pelo seu lar, ore pelos desempregados, pelos aflitos. Vamos interceder, irmãos, pelos missionários, aqueles que estão longe, perto, nas tribos, povos e nações. Nossa igreja trabalha com os missionários através do GAME, tantas outras igrejas e instituições, povo do Senhor que evangeliza o mundo. Que o Senhor abençoe a todos. Vamos orar. Ore pelas aflições da sua vida, do seu lar. Entregue tudo no altar do Senhor, bem como agradeça a Deus por tantas bênçãos recebidas. Pai amado, Deus eterno, novamente na Tua presença, Senhor, nós te glorificamos pelas bênçãos recebidas. Quantos milagres, quantas bênçãos no nosso dia a dia, Senhor, nossa vida, nosso lar, nosso trabalho, o pão de cada dia, o perdão dos nossos pecados, acima de tudo a salvação em Cristo Jesus. Tantos milagres, Senhor, das tuas dadivosas mãos, Deus de graça, Deus de bondade. Também intercedemos pelos irmãos enfermos neste momento. São crianças, são jovens, são idosos, povo do Senhor. Povo do Senhor que está nos hospitais, nos lares, nas camas, cadeiras de roda. Servos e servas, ó Deus, carecendo de uma intervenção poderosa do Altíssimo. Alcance, ó Deus, e cure. Restaura, repreenda a enfermidade. Tu és poderoso. Toca nos corações dos que estão fracos na fé, longe dos teus caminhos, tanto jovens e pessoas, iludidos, ó Deus, com teorias, com este mundo, com o secularismo. Visita os seus corações e traga novamente para junto da tua casa, do teu reino, para junto de ti mesmo. Tenha misericórdia, Senhor, nós te clamamos pelos desempregados, abra portas de trabalho aos nossos irmãos e irmãs, tanto jovens, pessoas mais maduras, fora do mercado de trabalho. Tu és Deus que abre portas e que abençoa, Senhor, tenha misericórdia. Tantos precisam de uma porta aberta, de uma resposta do Senhor. Em que área da vida for, alcance, tenha misericórdia, ordena a bênção, Senhor, ordena a graça. Faça o milagre, tu, que abres as portas e ninguém fecha. Conceda graça sobre os teus pastores, missionários, os que estão à frente do teu povo, das tuas igrejas, da nossa igreja, teus servos, pastores, tantos, ó Deus, nos países perseguidores, missionários do Senhor presos, perseguidos, torturados, com as suas famílias, temerosos, angustiados. Abençoe e tenha misericórdia. Tu és Deus Todo-Poderoso. Conceda graça sobre o teu povo. Ouça as nossas orações. Aceita a adoração do teu povo pelas bênçãos, pela tua grandeza nesta noite. E ser propício a nós te clamamos, ó Deus Todo-Poderoso, e te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler o segundo texto agora, que se encontra em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Peço que você abra. Filipenses, capítulo 3, e nós vamos ler para a nossa breve meditação dos versículos 1 a 11, Filipenses 3, de 1 a 11. Vamos fazer esta leitura deste trecho da palavra. Diz-nos assim o texto: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito,
e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem sei que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos, até o versículo 11, queridos irmãos, Filipenses 3, de 1 a 11. Oremos mais uma vez para que o Senhor nos dê a iluminação do Espírito Santo. Pai, nós precisamos do Teu Espírito. Deus, Espírito Santo, nos ilumine. Nos ajude no entendimento da Tua palavra, das Tuas verdades. Nada somos, nada temos. Somos, ó Deus, incapazes, mas o Senhor é todo poderoso e Deus de todo conhecimento. Nos ajude no entendimento da Tua palavra, que ela edifique, transforme, conforte, converta e faça o que ao Senhor aprouver. Nós te glorificamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos esse texto então de Filipenses, de carta de Paulo. Imagine que você esteja preso com o risco de morrer. Imagine essa situação na sua vida. E fosse permitido a você escrever uma carta. Você ali preso e fosse dada a permissão a você escrever uma carta. O que você escreveria e para quem você escreveria? Certamente iríamos pensar em alguém especial, com certeza. E também fazer um apelo especial. Sabe, irmãos, quando escreveu esta carta, Paulo estava preso em Roma. Preso por causa de quê? Por causa da defesa da fé em Cristo, por causa da sua crença em Jesus Cristo. A igreja de Filipenses morava no coração de Paulo. Ele tinha um carinho especial por aqueles irmãos e ali foi a primeira igreja estabelecida por Paulo em solo europeu. Essa primeira igreja que os servos do Senhor estabeleceu ali em solo europeu. E através de uma visão que ele teve, Paulo viajou a Filipos e estabeleceu esta igreja. Durante a sua breve visita, Deus fez grandes obras ali e a igreja então nasceu. Deus levava à frente, Deus levava adiante a sua obra de salvação entre os filipenses. E Paulo estava ao mesmo tempo confortado, mas também preocupado. E nesse estado, então, ele faz recomendações aos filipenses. Nós veremos algumas. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é este: recomendações de um preso em Cristo. Recomendações de um preso em Cristo. Primeira recomendação que Paulo dá à igreja de Filipos,
e que serve também para a igreja de hoje, para o seu coração e para o meu. Nós vemos: alegrai-vos, alegrai-vos. Nós lemos aí no texto, alegrai-vos, bem no início. É impressionante, irmãos, como uma pessoa presa possa falar de alegria. Imagine o sofrimento de uma prisão, o desconforto de uma cela. Imagine isso naquela época. Se a cela de hoje, uma prisão de hoje, já é tão desconfortável, imagine naquela época de perseguição, naquela região. Agora, pense numa realidade de perseguição. Perseguição ali do Império Romano, preso e perseguido. Nós, irmãos, por muito menos, como somos abalados, como a nossa alegria é abalada. Mas este servo fala de alegria. Paulo não olha as circunstâncias e ele exorta: alegrai-vos no Senhor. Está aí no versículo 1. Você tem sido uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Como está o seu coração? Penso que muitas vezes somos ingratos. Como somos ingratos? Temos tudo e ainda temos um coração rancoroso. Irmãos, precisamos refletir sobre nós. Somos felizes, alegres. E esta minha felicidade, alegria, elas estão colocadas em quem? Onde está colocada a sua alegria? Nas circunstâncias, nos momentos, naquilo que é passageiro? Será que a sua alegria está colocada em algum Deus? Em algum Deus? Em algum ídolo? Ou, quem sabe, numa plena saúde? Eu só sou feliz em plena saúde. Sou feliz com dinheiro no bolso. Muitos colocam sua alegria no dinheiro, na prosperidade. Onde está fundamentada a minha alegria? Onde está fundamentada a sua felicidade? A oração de Paulo é que os filipenses se alegrassem no Senhor. Está aí no primeiro versículo. Alegrai-vos no Senhor. É nele, irmãos. É no Senhor. Uma alegria fundamentada no alicerce verdadeiro, na paz de Deus. Jesus que é a nossa paz. Quando nos alegramos no Senhor, temos o antídoto contra toda ansiedade. Estamos num mundo de ansiedade, mas a alegria do Senhor é o antídoto. E Paulo enfatiza essa verdade, repetindo esta recomendação aí em Filipenses 4:4, na mesma carta, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo repete, agora em termos de mandamento, alegrai-vos no Senhor. E ele reforça a exortação acrescentando o termo sempre. Percebeu aí no versículo 4? Alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. É possível, sim, a alegria no Senhor em meio às adversidades, em meio às privações, provações, sempre, como nos diz o texto. E essa alegria, irmãos, não repousa nos momentos e nas situações favoráveis, mas em Cristo, no Senhor. Portanto, Igreja de Jesus, Igreja do Senhor, alegrai-vos do Senhor. Recomendações de um preso em Cristo. Esta é a primeira. Mas temos mais. Temos também a segunda. De tantas deste texto, vamos trabalhar sobre algumas. Outra recomendação de Paulo é acautelai-vos. Acautelai-vos. Está aí no versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. 3 vezes essa palavra, acautelai-vos. Irmãos, na época, verdadeiros lobos queriam desvirtuar a fé genuína, a fé pura dos filipenses em Cristo Jesus.
Sempre será assim, irmãos. Quantas heresias temos hoje? Quantas teorias? Quantas coisas para que o povo de Deus se afaste da fé pura, simples, genuína em Cristo Jesus. E naquela época, os chamados judaizantes, eles queriam impor a circuncisão física, retornando então àqueles ritos antigos, a circuncisão física aos filipenses. Pela lei de Moisés, eles impunham isso até essa circuncisão física como meio de salvação, Paulo enfatiza então que não, pois os cristãos são a verdadeira circuncisão. Você viu que bonito isso? Está aí no versículo 3. Versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não é a circuncisão física. Então nós vemos, queridos, que este título, verdadeira circuncisão, esse título passou a pertencer então à igreja de Cristo, como verdadeira circuncisão, o povo da aliança, o povo agora identificado como a igreja de Jesus. Sabe, irmãos, adorar a Deus no Espírito é a verdadeira circuncisão. É a circuncisão do coração. Imagine Paulo querendo estar lá para proteger os seus filhos na fé, os filipenses, daqueles lobos. Porém, impedido pelas prisões e cadeias, ele só podia dar instruções. E nessas instruções ele alerta aos filipenses: tenham cautela. O que significa cautela? Cautela significa atenção, cuidado. Significa vigilância. Será que eu tenho sido um crente atencioso contra os perigos? Quantos perigos, irmãos? Quantas coisas, quantas teorias. Como tem sido a minha vigilância? Como tenho vigiado na minha caminhada espiritual? Veja que Paulo alerta 3 vezes no versículo que lemos: acautelai-vos, 3 vezes ele usa. Você tem sido cuidadoso? É importante sermos cuidadosos. Quantas coisas temos cuidado, zelamos, não é? Será que tenho zelado também pela minha fé? Quantas coisas eu tenho cautela? Quem sabe com os meus estudos, com a minha cultura, tenho cautela com coisas, com materiais. Mas e quanto à fé? E quanto à fé genuína? Paulo nos alerta: tenha fé com a sã doutrina. Tenha fé com essa sã doutrina, que é um presente maravilhoso do Senhor. Acautelai-vos. São vários os cães, são várias as heresias, são vários os maus obreiros que querem sabotar a nossa fé, que querem sabotar a fé do povo de Deus, que não é qualquer fé, mas é uma fé genuína, conquistada a preço de sangue. Portanto, Igreja do Senhor, acautelai-vos. Recomendações de um preso em Cristo, Paulo ali preso. Outra recomendação que vemos no texto: perca para ganhar. Perca para ganhar. Minha mãe dizia que meu avô afirmava sempre que às vezes perder é ganhar, às vezes perder é ganhar. E a proposta do Evangelho não é uma proposta falsa, não é uma proposta ilusória, mentirosa, e também não é uma proposta fácil. É uma proposta desafiadora. Para ganhar a Cristo é preciso perder. Muitas vezes perder posições, muitas vezes perder crenças outras. Muitas vezes perder ideias, valores, muitas vezes perder a própria liberdade e a própria vida, como vemos naquele contexto ali do próprio apóstolo. E o versículo 7 nós lemos: o que era para mim lucro, Paulo dizendo, considerei perda. O que era para mim lucro, considerei perda por causa de Cristo. Veja que Paulo não está renunciando a uma coisa ruim. Ele não está renunciando a um vício.
Ele está renunciando a uma virtude, seu escrúpulo religioso fariseu. Quanto mais elevadas as conquistas, maiores as dificuldades em deixá-las. Quanto mais elevadas as conquistas, maiores as dificuldades em deixá-las. Mas ele disse: tudo isso para mim considerei perda. No versículo 8 ele diz: perdi todas essas coisas. Refúgio significa lixo. Considerei tudo isso como refúgio, é o que o apóstolo diz. Qualquer coisa que interferiria na sublimidade do conhecimento de Cristo, Paulo perdia, Paulo deixava. O que você tem perdido por causa de Cristo? O que eu tenho perdido por causa de Cristo? Ou será que estou agarrado a alguma coisa que me tem impedido de ganhar a Cristo? E você? Pense na sua vida. Portanto, Igreja de Jesus, povo de Deus, perca, se necessário for, perca, para ganhar a Cristo. Perca, é o que o texto nos informa, recomendações de um preso em Cristo, Paulo ali. E ele nos diz ainda, irmãos, como um último aspecto a ser explorado nesta noite, de tantos maravilhosos ensinos deste texto, é recomendação de Paulo, preso em Jesus: seja achado nele. Seja achado nele. Se alguém procurasse a Paulo, sempre o acharia vivendo em Cristo. Ele mesmo afirmou: para mim o viver é Cristo. Para Paulo, Cristo era a razão da sua existência. Ele queria que a igreja também vivesse assim. E no versículo 9 ele diz: e ser achado nele. É isso que diz aí no início do versículo 9. E ser achado nele. Podemos dizer que Paulo sempre estava guardado em Cristo. E você? E eu? Neste momento de sua vida, onde você seria achado? Eu vou repetir a pergunta. Neste momento da sua vida, onde você seria achado? Neste momento da sua existência. Se alguém te procurar, vai te achar em Cristo ou não? Sabe, irmãos, podemos estarmos vivendo muito distantes do Senhor. Cuidado, longe dele e até fora dele. No primeiro texto que lemos, maravilhoso, em Lucas, nós vemos Ana. Ana, aquela mulher, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Ana foi achada nele. Não que nós tenhamos condições de estarmos noite e dia no templo, mas o segredo ali é que ela sempre estava adorando. Seja achado em Cristo. E eu também. Será que estamos em Cristo? O desejo de Paulo vai além de estar apenas perto de Cristo. Ele não diz ser achado perto dele, ele não diz ser achado ao redor dele. O que ele diz e que ele desejava era ser achado nele e viver em Cristo. O versículo 10 nos diz para quê? Para que ser achado nele? E é tão lindo este versículo 10 que ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Conformando-me com ele na sua morte. Portanto, igreja do Senhor, igreja de Jesus, seja achada em Cristo, que você seja achado em Jesus, conforme lemos no versículo 9. Concluindo, queridos irmãos, queridas irmãs, povo de Deus que está reunido, se você estivesse preso e te fosse permitido escrever uma carta, lembra da introdução? Falamos disso. O que eu escreveria? O que você escreveria? A quem você escreveria? O apóstolo Paulo decidiu não pensar em si, mas nos seus irmãos. Ele não pediu socorro para si. Estou preso, me socorra, não. Mas ele socorreu seus filhos espirituais através desta carta. Preocupou-se com eles e deu várias recomendações, das quais pensamos algumas, e elas chegam até nós. Alegrai-vos no Senhor, acautelai-vos, perca,
para ganhar a Cristo e seja achado nele, seja achada nele. Que Deus nos abençoe, Igreja do Senhor, povo de Deus, que a palavra do Senhor nos edifique. Amém.